Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai terminar a correção dos exercícios daquela lista que eu passei para vocês. Fiz os exercícios 1, 2, 3 e 4 e agora tem mais 4 para a gente resolver aqui. Mais ou menos o mesmo padrão para segmentar bem essa teoria que a gente vai aplicar depois nas lentes esféricas na ótica da visão, ok? Então, seguindo aí, vem o exercício número 5. Um objeto medindo 20 centímetros de altura foi colocado a 40 centímetros de um espelho convexo, que tem distância focal de 60 centímetros. Determine a distância da imagem ao espelho, sua altura, sua ampliação e as características gerais. Bom, no exercício número 5, começa falando do objeto, a altura do objeto, quanto ele tem de comprimento, a distância do objeto até o espelho, a altura é O, distância dele ao espelho é P. E a distância focal do espelho. E aqui é importante porque fala que o espelho é o convexo. Aí pede a distância da imagem ao espelho é o P'. Sua altura é o I. Sua ampliação é o valor de A. E as características gerais é para dizer se ela é real ou virtual, maior, menor ou igual, direita ou invertida, ok? Importantíssimo, sendo o espelho convexo, a sua distância focal tem que ser negativa. E quem tem que colocar o sinal negativo ali somos nós, antes de começar a fazer. Se não trocar esse sinalzinho aqui, perde o exercício inteiro. Para achar o P', tendo P e F, vai na equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aqui já muda na fração, fica menos 1 sobre 60, que é igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre P'. Aqui fica menos 1 sobre 60, esse mais 1 sobre 40 volta menos 1 sobre 40, que fica igual a 1 sobre P'. O MMC entre 60 e 40 é 120. A gente vai primeiro racionalizar aqui, depois iguala a 1 sobre P'. 120 por 60 dá 2, vezes menos 1, menos 2. Menos daqui, 1 ali. Menos de novo, né? 120 por 40 dá 3. 3 vezes 1, 3. Aqui fica menos 2 menos 3, que dá menos 5 sobre 120, que é igual a 1 sobre P'. Aí faz uma regrinha de 3 aqui. Menos 5 vezes P', menos 5 P'. Isso é igual a 1 vezes 120, 120. Bom, aí multiplica por menos 1, aqui que é menos fica mais 5, P'. E ali que é mais fica menos, 120. Então, daqui fica P', que é menos 120 por 5. P' vai ser igual a menos 24 centímetros. Esse P' quer dizer que a imagem foi formada atrás do espelho, que ela é uma imagem virtual. Porém, no espelho convexo, a imagem é sempre virtual, ok? Para achar a altura aí da imagem, a gente muda para a equação da ampliação. I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. E eu quero... a altura do objeto foi dada, 20 centímetros. Esse menos é aqui da equação da ampliação, ele permanece.
E o P' é negativo, então vai menos 24. Sobre P, que o exercício deu, e é 40. Então tem o menos ali que já é da equação e o menos que foi devido à imagem ser virtual. Aí menos vezes menos vai ficar mais. I vezes 40, 40i. Isso é igual a menos vezes menos dá mais 24 vezes 20. Aqui dá 480. Aqui sai o valor de I que vai ser 480 por 40. Então a altura aí dessa imagem vai ser 12 centímetros. Para a gente achar lá na letra C não, né? Para a gente achar a ampliação, posso usar essa equação. A que é igual a I sobre O. Então A vai ser I, que é 12, sobre O, que é 20. Então A vai ser, aqui dá por 4, né? Dá 3/5. O A vai ser igual a 0,6. Ou seja, a imagem tem 60% só do tamanho do objeto. Aqui por 4 dá 3, aqui por 4 dá 5. E quais são as características dessa imagem? P' negativo, trata-se de uma imagem virtual. I positivo, trata-se de uma imagem direita. E correto, toda imagem virtual é direita, certeza absoluta. E para saber se ela é maior, menor ou igual, a imagem mede 12, o objeto mede 20. 12 é maior que 20? Não é. 12 é igual a 20? Não é. 12, comprimento da imagem é menor que 20, comprimento do objeto, altura do objeto. Virtual, direita é menor. Porém, são mesmas características da imagem formada no espelho convexo. Nele, a imagem é sempre virtual, sempre direita e sempre menor, ok? Se tivéssemos esquecido esse sinal, erraria tudo, né? Porque esqueceu aqui, aí ficaria menos 3 menos 2, mais 2, menos 1 daria menos 120 e estaria perdido o exercício. Bom, aí foi um espelho convexo. No exercício número 6, um objeto medindo 5 centímetros de altura foi colocado a 30 centímetros de um espelho côncavo, que tem distância focal de 40 centímetros. Determine a distância da imagem ao espelho, sua altura, sua ampliação e suas características gerais. É o mesmo tipo de exercício, o exercício número 6. É o mesmo. A gente vai seguir aqui o mesmo raciocínio. Ele começa falando do objeto, ele dá a altura do objeto, a distância que ele foi posicionado do espelho, ele dá a distância focal do espelho, diz o tipo de espelho, um objeto de 5 centímetros de altura, é O, a altura do objeto. Foi colocado a 30 centímetros do espelho côncavo, é o P, distância do objeto ao espelho. O espelho côncavo tem uma distância focal de 40 centímetros. Aí de novo pede, a distância da imagem ao espelho é o P'. Pede a altura da imagem é o I. A ampliação da imagem é o A.
E ainda pede para dizer se ela é real ou virtual, maior, menor ou igual, direita ou invertida, tá? Sendo o espelho o côncavo, a distância focal continua positiva. A gente não precisa mudar o sinal, ok? Para achar o pelinho conhecendo o F e o P, a gente vai para a equação de Gauss. 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Aqui fica 1 sobre 40 do F, igual a 1 sobre 30 do P, mais 1 sobre P'. O sinal do P' vem no cálculo, tá? Aqui fica 1 sobre 40, esse 1 sobre 30 a gente volta para o primeiro membro e vem menos. Isso fica igual a 1 sobre P'. O MMC entre 40 e 30 é o que mais vocês fazem na matemática ao longo dos estudos. Entre 40 e 130, o MMC é 120. 120 dividido por 40 dá 3. Vezes 1, 3. Menos 120 por 30, 4. Vezes 1, 4. Que já vou fazer direto essa passagem. Mais 3 menos 4 dá menos 1 vezes P', menos 1 P'. Isso é igual a 120 vezes 1, 120. Aí multiplica por menos 1, aqui que é menos fica mais. 1 não precisa escrever, mais P'. E aqui menos 120 centímetros. Esse 1 aqui eu não preciso escrever. Aqui eu fiz vezes menos 1, tá? Só não escrevi, mas fiz. Aqui que é menos fica mais, aqui que é mais fica menos. Para achar a altura da imagem, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Esse menos é dessa equação, não pode esquecer. E a gente quer, a altura do objeto é 5. Esse menos é da equação. O P' que vai para lá é menos, vai ter jogo de sinal, menos 120. Sobre P, que a gente já usou e vale 30. Quem tem facilidade, quiser simplificar ali, pode, sem problema algum, ok? I vezes 30, 30i. Isso é igual a menos vezes menos, fica mais 120 vezes 5, 600. Então a altura aí dessa imagem vai ser 600 por 30. A altura aí dessa imagem vai ser 600 por 30, que dá 20 centímetros. E positivo. Agora, para achar o A vai ser I sobre O. E a gente acabou de achar, deu 20, tá aqui. O exercício deu era 5. Então o A nesse caso vai ser 4. O A não tem unidade de medida. O A diz pra gente quantas vezes a imagem é maior ou é menor que o tamanho do objeto, tá? Bom, P' negativo. De novo, trata-se de uma imagem virtual. I positivo. Toda imagem direita tem o valor de I positivo. Toda imagem virtual é direita. Se o P' é negativo, o I tem que ser positivo. Esses dois nunca têm sinais iguais. E o tamanho da imagem? Ela mede 20, o objeto mede 5. 20 é menor que 5? Não é. 20 é igual a 5? Não é. 20 é maior que 5. Quantas vezes a imagem é maior que o objeto? 4 vezes maior. 20 é 4 vezes maior que 5. Ok? Esses dois tipos de exercícios são os mais fáceis que tem. São exercícios aí bem práticos mesmo. Regra de sinal quase que a gente não usa no cálculo, né? A teoria também não.
É só desenvolver as equações aqui e interpretar os sinais para colocar as características da imagem. Que a gente vai usar bastante depois lá na refração da luz, nas lentes esféricas e na ótica da visão, ok? O próximo exercício é o número 7. Para um objeto colocado a 20 centímetros de um espelho esférico, forma-se uma imagem real a 30 centímetros do espelho. Ache a distância focal e o tipo do espelho. Então, no exercício número 6, não foi dado o tipo de espelho. A gente vai fazer o cálculo da distância focal deste espelho e pelo resultado, pelo sinal que vier nessa distância focal, a gente vai saber. Se for positivo, será um espelho côncavo. Se for negativo, será um espelho convexo, no exercício número 7. Bom, ele começa falando do objeto. Para um objeto colocado a 20 centímetros de um espelho esférico. Isso aí é a distância do objeto ao espelho, é o P. Forma-se uma imagem real a 30 centímetros do espelho. Fala que a imagem é real e a distância dela ao espelho é o P', 30 centímetros. Aí pede a distância focal do espelho e o tipo de espelho. Conhecendo P e P', dá para eu achar a distância focal na equação de Gauss. Olha, a imagem sendo real, o P' continua positivo. Lembram nos dois exercícios anteriores? P' negativo e imagem virtual. Quando a imagem é real, o P' continua positivo. Não preciso mudar o sinal. E o sinal do F vem no cálculo. Encaixa ali, trabalha, acha o valor de F. O sinal vem no cálculo. Então aqui fica 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aqui fica 1 sobre F, que a gente quer, igual 1 sobre P, que é 20, mais 1 sobre P', que é 30. Então aqui fica 1 sobre F igual, o MMC entre 20 e 30 é 60. 60 dividido por 20, 3 vezes 1, 3. Mais 60 dividido por 30, 2 vezes 1, 2. Aí faz uma regrinha de 3 aqui. 3 mais 2, 5 vezes F, 5 Fs. Isso é igual a 60. Aí o 5 vai dividir ali. A distância focal desse espelho vai ser 60 por 5. A distância focal desse espelho vai ser 60 por 5 é 12 centímetros. Então, o espelho mencionado tem distância focal de 12 centímetros. E sendo positivo, aqui trata-se de um espelho côncavo. O espelho é côncavo. A gente soube que é côncavo agora, depois de fazer o cálculo da distância focal, que deu positivo, ok? É um exercício simples também, tá? Bem tranquilo, bem fácil mesmo. E para fechar aí o exercício número 8. A distância entre um objeto e a sua imagem real formada num espelho esférico é de 90 centímetros. Sendo a imagem 4 vezes maior que o objeto, ache o raio de curvatura do espelho. Esse exercício é um exercício um pouco mais trabalhoso. O exercício número 8. É um exercício que a gente precisa ter aquela teoria bem clara, bem definida mesmo. Bom,
foram dadas algumas características da imagem. Fala que ela é real, né? A distância entre um objeto e sua imagem real formada no espelho esférico. Fala que ela é real. Se ela é real, certeza que ela é invertida. Toda imagem real é invertida, certeza absoluta. Se a imagem é real, certeza que o espelho é o côncavo. Porque só no espelho côncavo a gente tem imagem real. No convexo ela é sempre virtual, sempre direita e sempre menor. E no caso ele fala que ela é real, a gente definiu que o espelho é côncavo, ela é invertida. E depois fala que ela é 4 vezes maior. Aí tem a palavrinha maior. Bom, como que a gente vai interpretar isso aqui? O espelho é o côncavo. Vou fazer aqui só um rabisco do espelho. Aqui a gente tem o vértice, aqui a gente tem o foco, aqui a gente tem o centro de curvatura. Onde a gente vai colocar o objeto na frente do espelho côncavo para a imagem ter essas características? Atrás do centro de curvatura? Não. Senão ela cai aqui, real, invertida e menor. Sobre o centro de curvatura? Não, porque senão ela cai bem aqui, real, invertida e igual. Em cima do foco? Não, porque aqui não tem a formação da imagem, uma posição imprópria. Entre o foco e o vértice, aqui ela fica maior, porém ela fica atrás do espelho, ela fica virtual. O lugar onde a gente coloca a imagem, o objeto, desculpa, para a imagem ter essas características é aqui. Se eu colocar aqui o objeto, a imagem cai aqui. Não tortinha desse jeito, né? Ela cai aqui. Real na frente do espelho, que é o côncavo, invertida porque toda a imagem real é invertida e maior que o tamanho do objeto. Isso aqui é a situação de projeção. Toda vez que você vai projetar uma imagem, ela tem que estar entre o foco e o centro de curvatura do sistema óptico, tá? Só que na projeção a gente coloca o objeto de cabeça para baixo, para a imagem cair em pé, porque você vai enxergar a imagem e não o objeto. E aqui onde ela está, a gente coloca uma tela. Bom, aí o exercício fala que a distância do objeto até a sua imagem, esse pedacinho aqui vale 90 centímetros. Não é assim que está começando? Olha, a distância entre um objeto e a sua imagem real formada no espelho esférico é de 90 centímetros. Então a distância da imagem até o objeto, 90 centímetros. Isso não é o P, porque P é do objeto até o espelho. Isso não é o P', porque P' é da imagem até o espelho. Olhando o gráfico, a gente vê que P' é maior que P. Se dessa medida eu subtrair essa, surge a distância entre o objeto e a sua imagem. Então, nesse caso aqui, a distância P', subtraída da distância P, vai ser igual a 90 centímetros. Que é a distância entre a imagem e o objeto. Aí ele fala que a imagem é 4 vezes maior que o objeto, mas ele não dá a altura do objeto. Daí eu tenho que usar uma linguagem matemática. Eu vou escrever assim: a altura I da imagem é 4 vezes a altura O do objeto. Fica correto. Por quê? Qualquer valor que colocar aqui, vezes 4, a imagem está 4 vezes maior que o objeto. 1 centímetro para o objeto, vezes 4, a imagem mede 4 centímetros. 2 centímetros para o objeto, vezes 4, a imagem mede 8 centímetros. 3 centímetros para o objeto, vezes 4, a imagem mede 12 centímetros. Então aqui está correto, tá? Bom, só que
Sendo a imagem invertida, a sua altura aí tem que ser negativa. Então, I é igual a 4 vezes O, a imagem é 4 vezes maior que o objeto, e esse sinal negativo indica que ela é invertida. Está pedindo o raio de curvatura do espelho. O raio de curvatura do espelho, vou até apagar aqui para eu aproveitar. Raio é 2 vezes a distância focal. Então eu tenho que achar o foco. Como que eu acho a distância focal? 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Eu preciso achar P e P'. E eu não tenho. Só sei que P' é maior que P e a diferença entre eles dá 90. Mas quanto vale um, quanto vale o outro, não sei. Daí eu mudo lá para a equação da ampliação. I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Onde eu tenho I, eu posso colocar menos 4 vezes O. E aqui continua sobre O, e aqui continua menos P' sobre P. O no mesmo termo multiplica e divide, posso cancelar. Aí fazendo uma regrinha de 3, P' vezes 1, P'. Isso é igual a... Aqui é menos também, né? Ó, menos P' vezes 1, menos P'. Menos 4 vezes P, menos 4P. Daqui eu tiro o quê? P' é igual a 4P. E não tem mais como seguir. Porque são duas variáveis. Só que já ajudou bastante porque eu provei através de cálculo, através de informações do exercício, que P' pode ser substituído por 4P. Se eu fizer isso aqui, não adianta nada. Por quê? Eu vou ficar com P e F como variável. Então não adianta eu voltar aqui. Só que tem um outro lugar onde P' e P estão relacionados entre si. Eu tirei lá das informações do gráfico que P' menos P é igual a 90. Aí eu posso, no lugar de P' colocar 4P menos P, que é igual a 90. 4 tira 1, sobra 3P, que é igual a 90. Aí esse 3 passa dividindo ali, daqui eu tiro que P vai ser 30 centímetros. Positivo. Agora eu volto aqui, ó. E acho P'. 4 vezes 30, 120 centímetros. Olha, aqui eu estou voltando depois que eu já achei o P, tá? Agora eu conheço P, que é 30, conheço P', que é 120. E está correto. Eu tenho 120 aqui. Tira 30 aqui, sobra quanto entre eles? 90. Bom, agora eu venho para cá e acho F. 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre P, 30. Mais 1 sobre P', que é 120. Então aqui fica 1 sobre F igual. O MMC é o 120, ele é múltiplo de 30. 120 dividido por 30 dá 4. Vezes 1, 4. Mais 120 por 120 dá 1. Vezes 1, 1. Aí faz uma regrinha de 3 aqui. 4 mais 1, 5. Vezes F, 5 Fs. Que é igual a 120. Então daqui a gente tira a distância focal do espelho, que é 120 por 5. Então a distância focal desse espelho vai ser 24 centímetros. F positivo trata-se mesmo de um espelho côncavo. Bom,
Agora a gente volta aqui e calcula o raio de curvatura do espelho. O raio de curvatura vai ser 2 vezes 24. Então o raio de curvatura desse espelho vai ser 48 centímetros. Essa aqui é a resposta que o exercício pediu pra gente. 48 centímetros. Tá? O raio de curvatura segue a regra de sinal da distância focal. Espelho côncavo, raio de curvatura é positivo. E se a gente for lá para o gráfico certinho, ó, tem 24 até aqui, mais 24 até aqui, que dá o total de 48. O objeto está depois de 24 e antes de 48. O objeto está a 30. E a imagem bem depois do centro de curvatura. Bem depois. Encaixa tudo, tá? É perfeitinho. Então a gente interpretou aqui. Daí a gente foi primeiro aqui, relacionou P' e P. Aí tirei daqui a informação, achei o P, voltei, achei P', voltamos na equação de Gauss, achamos o F e depois achamos o raio de curvatura do espelho, ok? Bom, de espelho esférico era isso, tá? A gente agora vai começar na próxima aula a refração da luz, onde a luz bate e passa por uma superfície. A gente vai trabalhar com as lentes esféricas, que são bastante comuns aí no nosso dia a dia, onde ocorre a refração. Tudo que a gente aprendeu aqui para espelho vai servir para a lente também. Essas equações vão voltar, essas regras de sinais vão voltar, esse tipo de exercício vai voltar, tá? Então, a gente não perdeu tempo aqui, a gente ganhou tempo porque a gente pode até entender melhor agora a parte teórica ao fazer a parte de lentes. E finalizar depois com a ótica da visão, né? Onde ocorre a refração da luz, a formação da imagem lá na retina. Ok? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.